Fala, meus e minhas lindas, todos muito bem, mais um vídeo hoje, rapaziada. Vamos ver o trailer aqui de Jotô que saiu, tá? Não é react hoje, porque eu já vi o trailer porque eu tava assistindo a live do PXG, tá? Tava assistindo a live lá na Twitch deles, que eles mostraram muita coisa mesmo. Então vou estar trazendo aqui as minhas impressões. A gente vai estar reagindo ao trailer aqui, né? Não reagindo necessariamente, vou estar vendo com vocês e vou estar comentando algumas coisas, porque eles meio que passaram alguns trechos desse trailer lá na live também, do momento que eu cheguei, né? Eu cheguei por volta das 7 horas, das 19 horas que eu comecei a ver a live lá da PXG, que eu tava resolvendo outras coisas. E cara, muita coisa aconteceu, inclusive eu gravei um trecho do nosso episódio level 300 ali e 40 mais na NW da nossa série Guide Iniciantes para Iniciantes, né? Eu acabei morrendo lá no momento que eu fui gravar. Vocês vão ver isso no episódio que saiu, que vai sair aí, tá? E cara, tem muita coisa pra comentar. Tô muito hypado, cara, pra essa Jotô. E pra você começar o melhor jeito possível no Jotô, você que vai comprar aí o passe, vai comprar o kit Founder aí, cara, usa o meu link da Curse, cara. Você vai comprar muito mais barato, vai pagar muito mais barato ali e ainda vai ganhar cashback na sua compra e ainda vai ajudar o Mano Blade aqui, tá? Então, o link da Curse Diamond, parceiro oficial do próprio PXG. Então, dá essa força, dá essa moral que ajuda muito e faz toda a diferença pra mim, cara. E quer me dar uma moral? Deixa o like, se inscreve, comenta nesse vídeo que para dar engajamento. Se você tá no celular, clica no botão hype também, que faz toda a diferença e me ajuda de uma forma excepcional, tá? Queria falar também que esse vídeo aqui tem legendas em outros idiomas, e se você prefere assistir um conteúdo talvez em inglês, ou se você é polonês, se você é americano, tem aí a tradução automática para você estar vendo em inglês no meu vídeo, tá? Fique muito aí bem-vindo e se sinta à vontade. Não, infelizmente ainda não tem outras línguas, mas assim que tiver eu vou estar botando também, rapaziada. Então vamos sem enrolação, vamos ver esse trailerizado aqui. Deixa eu habilitar o áudio, espero que eu não tome copyright da música, porque tem uma musiquinha aqui que pode ser que tenha copyright. Então vamos lá. Cara, tem muita coisa pra comentar, vou ver na íntegra. Depois a gente vai comentar, tá? Eu vou pausando e tudo mais pra gente ver bonitinho. Muito massa, eu acho legal essas animaçãozinhas, essas coisas assim. E eles estão fazendo uma coisa bem de lore mesmo nesse novo continente que é Jotô, né? Então está bem legal, bem interessante da gente poder estar vendo, né? Agora sim vai começar, essa é a parte do trailer que é a parte mais da hora. Dá um like, né? Que não deu like. Aqui, ó. Cara, muito doido essa parte, cara. Essa musiquinha. Espero que eu tome copyright, né? Mas, cara, muito massa. Eles mexeram nos sprites iniciais, vocês podem ver. O Totodile tem um rework, Chikorita teve um rework. Temos aí jeitos novos de se movimentar. Muito doido, cara, muito doido. Aí tá mostrando as cidades, né? Que são as cidades de Jotô. A gente vai comentar isso daqui a pouco, mostrando as houses aí, com mais de 400 novas casas, cara. Essas casas vai dar muito dinheiro e as casas são bonitas, cara, muito bonita mesmo. A galera vai comprar e para revender. Aí tem um sistema de avatares, cara. Aqui tá um sistema que eu acho que vai ser muito interessante. Eu vou deixar a galera ter o perfil único ali deles. Tem os achievements, né? Vai aparecer o bichinho, esqueci o nome desse carinha que aparece, ele é um lendário. Ou é um mítico, agora eu não tô lembrado, agora fugiu da cabeça. Mas ele é muito foda. Aí tem as runas. Aí tem as Mystic Dungeons, que falaram muito das Mystic Dungeons na live. Cara, as lutas também. Aqui, cara, esse momento que eu vou comentar, esse aqui é Skyrim total. Esse negócio aqui é 100% inspirado no Skyrim. Quem conhece Skyrim tá ligado. Isso é 100% inspirado no Skyrim. Aqui tem ele, uma missãozinha, meio que parece que a gente vai investigar o nosso rival. Né, tem outra missãozinha aqui, ele vai entrando nos locais ali, nos laboratórios, equipe Rocket. Temos um transporte aí, essa skin, lindíssima essa skin dessa personagem ali, cara. Eu quero, se eu dropar essa skin, com certeza meu personagem vai virar feminino, só pra usar essa skin ali, que essa skin é bonitona. Mas claro que essa skin não vai ser fácil de usar não, né. Então muito massa, cara. Eu achei sensacional, eu tô muito mais rapado do que eu já tava. Aí tem os 3 cães, né, as 3 bestas lendárias. É muito doido. Aí tem a luta também, que vai ser a luta global de boss, cara. Isso pra mim, insano. A lança Lapras Shine, muito insano. Esse já quero, né, pai? E ficou muito bonito, eu gostei da alteração que eles fizeram da Lapras. Que eles criaram uma cor nova pro Shine, não mantiveram a original do Pokémon, né? Que a Pokémon Company usa mesmo no negócio. Até porque a que usa é a rosa meio roxada, né? Meio que seria aquela Pink Fruit, vamos dizer assim, mais ou menos. Não lembro se é exatamente, porque faz tempo que eu não jogo os Pokémon normal. Mas é igual, eu gosto muito, porque, por exemplo, pra mim, o Gengar do PXG é muito mais bonito do que o Shiny Gengar normal. Que ele fica mais claro ou mais escurinho, só um pouquinho no negócio. E aqui eles meteram um verde com preto que ficou lindo. Então eu gosto deles, criam as cores que fazem sentido. O Heracross Shiny ali boladão. O Shiny Scyther bolado.
A galera tá aí, vai ter muita coisa nova, cara. Muito Pokémon novo, muita coisa, cara. Eu só tô preocupado é com o marketing, vai ter tanta coisa, cara. Ali, ó, a lista de Pokémons novos, vários e vários Shine, cara. Tem um Shine aqui que você vê muita coisa, cara. Muita coisa revelada. E aí, nossa, desafiar a Liga Pokémon ia ser louco, filho. Mas vai ter, aí vai ter os estádios, né? A gente poder estar desafiando a galera aí, fazendo realmente o desafio para ganhar as insígnias, que para mim vai ser muito insano. Eu acredito que vai ser no mesmo nível de dificuldade de canto, não vai ser tão superior a dificuldade assim, não. Mas vai ter um desafio, né? Que vai ser em Pokéville. Então, que é bem interessante. E vai trazer uma vibe muito boa. E eles estão usando muito conteúdo do Pokéville, que pra mim é sensacional. Temos aí nossos queridos lutas, que vai ser simplesmente insano. Eu acho que vai ser bem legal também. E vai ter muito desafio, muito conteúdo pra galera fazer em grupo, fazer solo. Então, cara, tô muito empolgado. Inclusive, já revelaram o novo tier list. Vai ter uma tier de... Oh, rapaz, que isso ali? Isso é louco. A gente vai comentar. Isso ali eu não lembrava que tinha essa parte. Eu não vi lá mostrando no trailer quando eu tava na live, não. Caraca, até de urso ali. Essa parte do robô interessante. Essa parte do robô também eu não conhecia. A Shiny Girafarig, da hora. Essa aí deve ser uma Mystery Dungeon, alguma parte da Rainbow Quest, talvez, não sei. Muito interessante o Entei. Ele montando o Entei. Essa parte eu acho que vai ser a parte mais da hora da Rainbow Quest, cara. Essa parte que você vai poder montar em cima dos lendários, cara. Essa parte vai ser insana, na moral, velho. Essa parte aí também... a gente chegou a ver a luta com o Red, cara. Vai ser uma lutaça que a gente fica em Pokéville, cara. Vai ser muita loucura, muita loucura. Então, agora vamos voltar e vou deixar bem baixinho pra não dar BO, né? Vamos lá, vamos comentar algumas coisinhas. Vou começar comentando aqui, cara. Eu gostei muito das sprites dos NPCs. Eu gostei de fizeram bastante arte de animações diferentes, tipo talvez decoração de house, não sei, mas coisas que realmente ficaram muito bonitas e muito mais vislumbrantes e melhores do que as sprites atuais, né? Então ficou bem legal essa parte. Essa parte aqui do rework dos 3 iniciais, cara, vocês podem ver que todos os 3 tomaram o rework, é a cara do Totodile gigante agora. O Cyndaquil tá tendo movimento de andar, cara, vai ter movimento de andar nos Pokémons. Eles fizeram a movimentação da Rapidash, por exemplo. Eles fizeram a movimentação de sprite de movimento de vários Pokémons, cara. Isso vai ser bem interessante, porque vai trazer uma vibe muito diferente e vai ficar mais bonito visualmente, mais imersivo. Vocês podem ver aqui, ó, vou estar deixando aqui. Deixa eu deixar no modo devagar aqui, rapaziada. E que velocidade eu vou deixar no 1.70, que vocês vão poder ver. Não, vou tentar diminuir mais. Vocês podem ver bem detalhado, ó. Olha eles mexendo como é que tá vendo? Faz uma movimentação completa. Antes não era, fazia, lógico, também, antes fazia a movimentação, só que era algo com menos time de animação, menos sprites, né? Eles eram tipo uma de movimento e uma de normal e uma de movimento, para dar a impressão de movimento. Agora tem tipo mais frames de movimentação, mais de sprite, tá mais fluido. Então, eles também mexeram muito nas skills. Vocês podem ver que é de água. Essa aqui, ó, que é a reta de água. Essa outra que roda aqui, ó. Só que olha como é que tá lindo esse skill de água, galera. Olha essa skill de água. Presta atenção, essa aqui roda. Vocês me acompanham, né, na série. E vocês estão ligados que a gente usa esse skill direto. E ela é um pouquinho mais feia hoje. Olha como é que vai ficar lindo o sprite da água, cara. Vai ficar super bonito. Achei legal isso aqui também, essa movimentação aqui do skating. Aqui no caso estavam falando o nome das cidades, né? Eles visitando as cidades e tal. E eu acho muito legal. Comenta qual cidade vocês vão escolher. Se vocês vão escolher a que seria de Pallet de Johto ou a que seria Cerulha de Johto, tá? Eu comentei, eu tenho muita cidade, cara. Eu ainda não escolhi qual que eu vou iniciar, ainda tô pensando ainda. Que tem muita coisa e isso vai influenciar diretamente no nosso início, né? Porque vai ter os Pokémons ali ao redor. Então tem muita coisa pra gente olhar pra verificar, tá? Inclusive, já tá aberto pra poder criar seu personagem pra escolher seu nome, tá, rapaziada? Então vão lá e criem. Gostei muito das houses, das casas, estão bem diferentes, estão espaçosas. Então essas casas aqui vão ser muito caras, eu acredito. Porque a galera vai lutar bem, no início principalmente, a galera vai meter um dinheiro absurdo pra comprar as casas, tá? Então quem for comprar aí eu tô casa, desejo boa sorte que consigam comprar aqui, tá? Aqui temos alguns avatares, cara, que ficou muito legal. Isso aqui pra mim sensacional, essas artes de você poder pegar e botar o avatar aqui. Pra mim isso aqui vai dar uma vibe muito boa. Inclusive tem a N do LoL aqui, né? Que é uma skin que tem,
Então a gente pode ver que vai ter avatar das skins de alguns alunos que já tem, não só do Pokémon, isso é bem legal. Esse cara aqui talvez seria a versão Swende, né, do jogo, não sei. Temos o Team Galactic aqui, cara, muito da hora, então muito mais. Essa menininha, esse cara aqui provavelmente são os avatares que a gente ganha pegando 200, eu não lembro agora que a gente ganhou 150, né, lá nos recompensas jogando em Johto, provavelmente. Temos os padrões, né, que são esses dois aqui, o homem e a mulher. O legal é muito legal que você vai poder escolher o homem e a mulher, independente do seu sexo, do seu personagem. Então, quem tiver preferência aí, esse é bem legal. A gente vai poder mudar o fundo também, né? Eu achei isso bem da hora. A gente vai poder realmente configurar bastante coisa, deixar muito com a nossa cara, botar um título. E isso é muito massa, né? Esse aqui a gente já tinha visto a maior parte, né? Level Nightmare, ver quantos backgrounds tem, Johto Level, vai ter várias e várias coisas aqui se a gente tem insígnias. E destacar, por exemplo, a Manopla, o Trevo, o Critical Cat 6, eu acho que é esse aqui, se eu não me engano. Aqui seria o Shine Charm da Mystic Lamp, né? Esse aqui eu não sei o que você... Essa estrelinha eu acho que é da Tower 7, né? Que você ganha, que você pode rever seus Pokémon, se eu não me engano. É com J o nome desse Pokémon que aparece aqui. É Jimba, não é Janemba, é do Dragon Ball, não é do PXG. Eu esqueci realmente, agora não fugiu o nome. Eu sei que é Jiraiya, alguma coisa assim, o nome desse Pokémon. Eu lembro dele. Aqui te mostra um pouco mais do Pokélog, cara, que eu tô bem interessante. Vai ser um principal sistema de upar em Johto. Inclusive, um cara postou no fórum lá o que ele acha, como é que vai ser. Então, eu recomendo vocês darem uma olhada no fórum. Tô pensando se eu trago isso também, que eu acho que seria bem legal. Aqui temos as questões das runas, que vai ser muito legal. A Mr. Dungeon falaram que você vai ter como dar TP direto para elas, tendo desbloqueado elas. Acho que provavelmente se a gente fizer uma vez, né, a gente vai poder dar TP direto nelas, na porta delas. O que é bem legal, que traz aquela nostalgia de um jogo diferente, né, também do WoW. No Warcraft antigamente tinha muito isso, de você ter que ir na frente da dungeon para fazer, e eles misturaram com algo mais atual. Depois você libera o TP para não ficar tão maçante sempre ter que ir andando pro local ou voando, né, provavelmente. Então, deixa uma coisa simples no início, mais dificultosa, entre aspas, ali, para dar um desafio para a pessoa assim, tipo, encontrei, cheguei e fiz aqui. Aí depois facilita um pouquinho, isso é bem legal. Vamos ter algumas lutas aqui, né? Bem interessantes, cara. Esse sistema aqui, que eu bati o olho, isso aqui eu falei Skyrim, cara. Esse aqui é igualzinho no Skyrim, para quem joga Skyrim aí. Tá ligado? Aqui é igualzinho o sistema de up das árvores lá. E aqui a gente pode ver que vai dar XP, bom, fly, tem várias e várias coisas. Isso aqui eu realmente achei bem interessante, essas coisas aqui. E é muito massa, né? Em relação às histórias, cara, vai ter muito legal, a gente vai ter realmente muita quest, parece diferente, que realmente fazem mais focadas em história do que gameplay em si, o que é bem legal. E já foi falado também, galera, que quem é policial ou Rocket em Kanto não vai influenciar na escolha de você ser Rocket ou policial em Johto, tá? Você pode ser, por exemplo, policial em Kanto e da equipe Rocket em Johto. É uma escolha sua e eles já falaram que não vai ter influência. Tô falando dessa equipe que foi mostrada, foi uma das coisas que foi falada na live da PXG. Inclusive vai ter um tier list novo de Pokémons, que vai ser o de Speed, de Velocidade. Inclusive o Golduck, hoje em dia, se vocês forem ver lá, ele no jogo, ele não tem nada, ele não é nada, e ele vai virar um T3 desse novo negócio Speed, né? Tier list de Speed, eu esqueci o nome agora bonitinho que fala, mas é de Pokémons rápidos ali. Então, alguns Pokémons que não tem funcionalidade vão ganhar funcionalidade, o que vai muito interessante, vai trazer uma vibe muito boa e bem interessante mesmo esse tipo de coisa, pessoal. Então, eu tô animado para poder vislumbrar essas coisas aí e a gente poder ver essas coisas. Cara, e eu só queria comentar de novo que essa skin aqui é linda, cara. Olha que skin bonita essa skin que eu vou tentar ir atrás dela. Só que vai ser bem difícil, né? Que provavelmente ela vai valer muito. Essa skin muito difícil de dropar, eu imagino. A não ser que a gente ganhe ela na Rainbow Quest, né? Mas acredito que não. Ela, se eu não me engano, ela é dos boss, né? Que foi mostrado já. Então aqui tem essa aqui, o Ho-Ho, Ho-Ho. Aqui temos o Latios e Latios, que já foi falado que vai ter uma quest deles, né? Que vai sair futuramente a quest deles. Então, fica ligado, vai sair mais atualização. Inclusive, o início da Rainbow Quest vai ser dividido em duas partes. Quando lançar Johto, vai ser só uma parte dela, depois eles vão atualizar e vão lançar a segunda, não vai ser tudo de uma vez. Cara, essa luta aqui eu achei simplesmente insana, essa luta de meio que um World Boss que pode ir um tanto de gente, cara. Eu acho que isso aqui vai ser loucura demais, né? Que é bonitinho. A gente não sabe se vai ter limite de Pokémon, se vão ser tipo 10 pessoas pra fazer, ou se vai poder entrar 20, 30, 80 pessoas no momento pra fazer. E eu acho que esse tipo de conteúdo vai ser muito, muito interessante e pode trazer uma vibe boa. Talvez eles podem usar igual o GLA, né? Que você tem que meio que montar uma PT pra buscar e tal, mas não tem como saber. A gente vai descobrir só na hora.
E é um novo sistema aí, que eu, tipo um Marine Base, alguma coisa aí pra quem joga GLA, tá ligado, né? Aqui mostraram novos pokémons, cara, muito bonitos, muito shinies novos. Já tinham sido apresentados, né? Mas agora eles mostraram aqui na prática no vídeo, né? Mas lá no Discord já tinha a amostragem desses pokémons, né? Esqueci como é que fala agora. O review deles mostrando as skills e tudo mais. Então, muito top. E, cara, a Milotic, você é louco, eu quero muito a Milotic no meu time, com certeza vai ser insano. Inclusive, esses pokémons novos TM, eles vão ter a força de um T2 Bust, né, que são meio que um T1C, um T1H ali de dano, e eles vão tancar como um off-tank, galera. Então eles vão meio que ser muito úteis, porque a gente vai poder usar eles como se fosse o Lurage T1H, e eles vão dar um dano muito bom e vão ter muito sustain. Todos têm stun, então todos vão dar muita segurança, cara. Então, pra mim, esses pokémons vão ser muito requisitados, principalmente para as pessoas que têm dificuldade de lurar com T1H. Eu não sei como é lurar de T1H, porque eu ainda nunca tive essa experiência, mas eu vou ter, então eu vou descobrir como é que é. Mas é que eu vejo, converso com muita gente, né? Com muita galera da comunidade, muita galera no chat global também, no chat de trade, trocando ideia com a galera. Então, a gente conversa bastante e a gente vai percebendo isso, que tem gameplays e a gente vê nas câmeras também, assistindo a rapaziada jogar. Tem uma diferençazinha, tem uma demanda ali mais alta para se fazer, então isso é muito interessante. Inclusive, foi falado que no Monte Silver você vai poder upar até 450, se você quiser mais ou menos. Dá para upar mais, claro, mas é o médio ali. Então, meio que para poder tardar um pouco mais a NW para a galera que tiver dificuldade da NW. E lá vai ser usado Revives, né? Vai ser o Revive normal. E vai poder usar aquele sistema de realmente botar um Luck ou um XP Held lá para você ganhar ou mais XP ou mais drop lá dentro. Vai dar menos drop que NW, menos lucro que NW, mas ainda assim é uma alternativa para a galera. E já foi falado que NW ainda assim vai continuar sendo o late game do jogo, tá, pessoal? Então, muito massa. Foi mostrado nesse trailer aqui, como vocês viram, mais coisas da Rainbow Crash. Então, cara, muito insano. A Rainbow Crash foi falado que o level recomendado para fazer ela 450, é o mesmo level mais ou menos ali da Chosen. A Chosen é 400, né? Não tô me enganando agora, se não tô viajando. Mas a gente sabe que não é tão recomendado fazer 450, porque não vai ser fácil. Caso você já tenha feito a Chosen, provavelmente você vai usar mais ou menos o mesmo padrão de pokémons ali, talvez tenha uma diferencinha, porque agora vai adicionar muitos outros, né? Então, provavelmente vai precisar de mais. Mas, cara, muito da hora, achei muito lindo o Lapras, cara. Eu quero muito esse Lapras Shine. Achei muito massa todos os pokémons que foram apresentados, os novos Shines. E, cara, os que a gente já tinha visto também, insanos, né? E vai ter uma demanda muito grande. Isso é muito massa porque traz mais imersão pro jogo, você poder ver os Shines. Porque eles existem. Tipo assim, só tinha alguns, então eles já inclusive foi um dos motivos que eles apresentaram que não fazia sentido alguns terem e outros não. Então agora muitos vão ter, muitos vão ser bem interessantes, né? Alguns vão ter cores diferentes, por exemplo, o Grovyle não. É Grovyle? Eu tô viajando. Acho que é Grovyle mesmo. Eu tô viajando. Acho que é Grovyle mesmo. Ele no original, se eu não me engano, ele é amarelo na cor original dele, né? De realmente oficial. Aqui ele vai ser roxo, então alguns vão ter algumas cores diferentes, outros não. E cara, muito insano. Vocês podem ver que vai aparecer vários. Speed, o Shine Free Kill, então vai ter vários. O Pixie Shine, então. Cara, muita coisa nova, muitos Pokémon Shine, aqui ó, Shine Pichu, cara, então vai ter muita coisa. O bom que Shine Pichu vira o Pikachu, que provavelmente vira o Raichu, né, Shine Raichu. Não quer dizer que vai ser fácil, que você vai precisar de dropar a pedra ainda pra fazer isso, né, as pedras Shine que a galera falou que vai chegar aí. Então temos até de urso aqui, a Blossom Shine, então tem muito Pokémon, cara, Quicksire, cara, muito Pokémon, cara, muito da hora. E eu gosto muito, cara, essa sensação, porque é uma verdade muito verdadeira, cara. Você vê um Shine, traz uma vibe, caraca, vi um Shine, é muito gostoso ver um Shine, rapaziada. Aqui estão os TRs, né, inclusive mostraram os Snorlax. Falaram que o Snorlax vai ser usado mais para conteúdos neutros, porque ele bate normal, né, então ele não tem dano extra em nenhum Pokémon, mas para conteúdos neutros ele vai ser utilizado, tá? Os TRs vão ser muito fortes, e eu queria chutar aqui, galera, vou deixar aqui meu chute. Eu acho que os TRs vão custar entre 30kk a 50kk para serem feitos, tá? Vão custar essa média de valor e eu acho que não vão ser baratos, não vão ser tão baratinhos assim. Então, eu vou deixar aqui esse negócio aqui. Comentem quanto que vocês acham que pode custar para fazer um Pokémon TR, pessoal. Eu realmente acho que para fazer um Pokémon TR, a gente vai estar gastando no mínimo 40kk ali, 30kk. Então, eu chuto de 30 a 50kk que a gente vai estar tendo que gastar para ter um Pokémon TR desse, que vai ser um T2 um pouco mais forte ali na nossa rotação, então é bem interessante mesmo. Então aqui temos mais um pouco, mostrando algumas coisas, alguns desafios, né, das batalhas. Achei muito bem feito, achei bem interessante, bem legal. Pelo que eu entendi aqui, cara,
vai ter uma dinâmica bem legal, uma dinâmica bem diferente. Alguns parecem ser Pokéviews, outros não, ou são coisas diferentes, né? Esse aqui, por exemplo, é, o outro ali não era. Então, é bem diferente, bem loucura essas partes aqui. A gente pode ver que tem algumas outras boss fights novas também. Vão ter também algumas coisas relacionadas ao No, algumas missões novas bem diferentes, né? Eu acho que mais pro final que mostra. Que passa num lugar tipo o Nose. Deixa eu só... Aqui, esse local aqui, ó. Cara, inclusive esse Type Lotion aqui, cara, eu vou querer ter ele. Ele entrou no lugar do Mimikyu na rotação de Malefic, né? Então, bem da hora. Essa aqui, esse local aqui vai ter muito interessante, parece ser um local da hora. Aqui, ó, Shinizada. Nossa, imagina 2 Shinizão. Aqui, provavelmente uma parte da Rainbow Quest, né, cara? Vem um Rayquaza aqui. Aqui tem um momento da gente desviar, talvez um minigame novo, não sei. Tem uma coisa interessante aqui. Essa caverna ficou linda. Esse robô eu não faço ideia, mas talvez seja um novo inimigo. Não me lembro de nada disso dos animes do lugar aqui. O negócio do No ali que eu havia comentado. Deixa eu retornar aqui. Aqui, ó, do No. Talvez tenhamos mais desafio dos Nos, né? Provavelmente. Tem muita coisa que a gente não sabe. E, cara, eu achei insano simplesmente essa parte de você poder montar no dos cães, cara. Essa aqui vai ser provavelmente a parte mais gostosa que eu mais vou me divertir quando eu for fazer a Rainbow Quest. Vai demorar um cadinho, mas um dia a gente chega lá, então vai ser bem legal. Achei diferente esse negócio aqui do arco-íris também, é legal. E temos aqui o Despedida, né? E a luta contra o Red simplesmente vai ser, com certeza, insana e desafiadora pra caramba, cara. E muito massa, cara. Eu só tenho a dizer que Jotô vai ser insano, cara. Então, galera, comentem o que vocês acharam, o que vocês acham, o que vocês estão esperando. Sexta-feira, dia 27, lança Jotô. Vou trazer muito conteúdo aqui no canal. Eu não vou conseguir trazer tanto logo de cara, eu imagino, porque eu tô questão de faculdade, reta final de semestre aí, então eu tenho que esperar entrar de férias para realmente trazer tudo. Mas vou trazer com certeza gameplay de tudo em Jotô. Vou relatar, meio que fazer um diário de Jotô, sei lá. Vou fazer uma série, vai ter uma série aqui no canal Deu Jotô, de tudo que eu fizer, tudo. Andei, peidei em Jotô, vai ter uma série, sei lá, falando trem que é aleatório. Vai ter tudo registrado para vocês, eu vou ensinar tudo que eu descobri, tudo que a comunidade descobrir, vou tentar trazer também. Então não percam, deixe seu like, se inscreve, comenta, ativa o sininho para dar aquela moral, que faz muita diferença, ajuda o Mano Blight. Se você não tem o mapa da PXG, procura no meu canal também, que você vai ter o mapa de canto e com certeza eu irei atualizar bonitinho também quando sair o de Jotô, meus lindões. Assim que possível, vou conversar com o máximo de galera para tentar descobrir, para tentar explorar o mapa, para a gente conseguir tudo junto aí. E se alguém publicar o mapa, vou perguntar a pessoa se pode republicar também, para trazer para mais pessoas. Então, bora, que é tudo nosso, que é tudo nosso, rapaziada. Eu tô muito feliz, tô muito empolgado e bora que eu quero ver você junto. E comente também qual servidor você vai ser de Rainbow Servers aí, porque são servidores de Jotô, serão Rainbow, né, no servidor. Então comenta aí qual que você vai ser, pra gente me saber aí se você vai estar no mesmo que eu ou não, tá? Eu ainda não sei qual que eu vou ser, mas eu vou ver se eu consigo postar na comunidade ou mando uma enquete. Estou pensando se eu só escolho um lá, não sei, vou ver ainda. Tem que ver as situações, tá? Mas deixa um like, galera. Obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por acompanhar o canal. Seja muito bem-vindo sempre. Se você caiu aqui de paraquedas, você sempre será bem-vindo aqui. É um prazer ter você aqui conosco, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Falou e fui!